Estamos chegando para mais um Bem Viver na TV. Eu sou Luana Ibelli e toda semana a gente vai estar junto para pensar num jeito melhor de viver nesse mundo. Por aqui você vai ver como isso é possível com alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. No programa de hoje, o Alimento é Saúde mostra os benefícios e a importância cultural do camarão, que sim, é coisa popular. No Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina uma receita encantadora, o bolinho de mandioca assado na folha de bananeira. O quadro de entrevista recebe Michela Calaça, do Movimento de Mulheres Camponesas. E por falar em resistência feminina, o Mosaico Cultural discute o lugar das mulheres na dramaturgia. E tem mais, para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver tá só começando. Não tem muito tempo que o camarão virou assunto no país por aparecer numa quentinha famosa. E algumas pessoas bem mal informadas espalharam a ideia de que ele é comida de elite. Na verdade, o camarão faz parte da alimentação popular e tem um papel fundamental na cultura alimentar afro-brasileira. Vamos conferir agora no Alimento é Saúde. Filha de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, Nega Duda lembra da infância ao falar sobre o camarão que pescava com as mãos. A cozinheira e suas criações são a prova viva da importância que o fruto tem para a cultura alimentar afro-brasileira. Pobre pode comer camarão e deve comer camarão, né? Porque é as mãos do pobre que vai buscar esse camarão, né? Com anos de estrada, a baiana aprendeu que do camarão nada se perde. E isso vale até para as cascas e as cabeças, que depois de secas ao sol podem ser trituradas e virar tempero. A espécie de pó é usada dentro do caruru, no arroz e em refogados. Já com o camarão fresco se faz moqueca, bobó, estrogonofe e outras iguarias. Para quem não é fã de molhos, é só saborear cozido ao alho e óleo ou mesmo empanado. E Nega Duda lista ainda mais receitas. Ele vai no caruru, ele vai no vatapá, ele vai no acarajé, tanto enfeitando o acarajé como no molho do acarajé. Ele vai no molho de pimenta do acarajé. O camarão defumado vai um pouco na massa do abará, né? Que é aquele bolo cozido, enrolado na palha da banana e cozido no vapor. Então, vai um pouco ali também do camarão ali dentro. Existem muitos tipos de camarão. Ao longo dos territórios pesqueiros tradicionais, já foram identificadas mais de 340 espécies. Com baixíssimo teor de carboidratos, o fruto é rico em nutrientes e gorduras saudáveis, como o ômega 3, que ajuda a controlar os níveis de colesterol no organismo. Mas é preciso atenção. Os camarões criados em cativeiro podem ter 40% a menos de ômega 3 em suas propriedades. Produção em larga escala, normalmente, não é a melhor alimentação, não é como aquele animal solto, né? Então, por exemplo, os teores de ômega 3 já são bem reduzidos, né? Que é o ponto mais forte do camarão. As contraindicações são para quem tem alergias ao comer o fruto. É preciso atenção também às pessoas com problemas renais por conta do alto índice de sódio e de fósforo. Outra dica importante é saber conservar o alimento. Porque ele é um alimento assim, de fácil contaminação, né? Então, além de ser muito bem higienizado, ele tem que ser muito bem conservado, né? Temperatura bem fria no freezer. Quando descongelado, é no máximo 2 dias para consumo, na parte mais fria da geladeira. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter e na hora de escolher também, né? Para que o camarão a gente escolha um camarão já de qualidade, que ele já não esteja contaminado, que é muito comum. Um
Um alerta importante é que o camarão é um dos principais alimentos causadores de alergia. E as alergias são imprevisíveis e podem acontecer em qualquer fase da vida, mesmo que a pessoa já tenha ingerido o alimento outras vezes. Por isso, quando for comer o seu camarão, preste atenção em sintomas como tosse, coceira, inchaço na boca e nos olhos, placas vermelhas na pele, dor abdominal, náusea, entre outros. Nesse caso, precise ir urgente para o hospital mais próximo e receber o atendimento adequado. O assunto ainda é saúde, vamos para a nossa dica. Entre 24 e 31 de março é comemorada a Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose. A doença é um sério problema de saúde pública com profundas raízes sociais e o Brasil é um dos países com maior número de casos no mundo. Vamos saber mais com o infectologista Bernardo Whitley. Para a gente falar da prevenção, tem que falar um pouco da epidemiologia da tuberculose. Ela é uma doença tipicamente da pobreza. Não que todos os indivíduos que venham a desenvolver tuberculose sejam necessariamente de classes socioeconômicas mais baixas, mas se sabe que o risco, tanto para infecção quanto para adoecimento, é maior nessas classes, pelo tipo de moradia, a densidade demográfica, a aglomeração que ocorre nessas classes, a desnutrição, são todos fatores que concorrem para aumentar o risco da infecção e do adoecimento, né? E também, paralelo a isso, indivíduos que tenham de alguma condição que baixe a sua imunidade, às vezes algumas doenças crônicas, como diabetes, HIV, né? Essa relação com HIV e tuberculose é muito frequente, né? A comorbidade, e outras condições que podem abaixar a imunidade. A forma mais comum da tuberculose é a forma pulmonar. Embora existem outras formas e órgãos acometidos, é a forma pulmonar a mais frequente e a que está relacionada à transmissão. Os sintomas típicos são tosse, febre, principalmente no final da tarde e início da noite, emagrecimento, sudorese noturna e cansaço. A gente tem um marco temporal que delimita o paciente com maior suspeita de tuberculose, que são 3 semanas de tosse. Então, todo paciente com mais de 3 semanas de tosse deve procurar um serviço de saúde para que seja investigada a tuberculose. Outra coisa que deve ser destacada é que o tratamento é um tratamento curativo, mas que também é bastante demorado. São no mínimo 6 meses de medicação diária. E esse tratamento não é disponível na rede de farmácia privada. Então, hoje, o combate da tuberculose, por suas características, se dá essencialmente no serviço público de saúde. É lá que vai ocorrer o diagnóstico precoce, que deve ocorrer o tratamento oportuno e a garantia da adesão dos pacientes. Vamos para o quadro que mostra a importância da agroecologia. Mais do que a produção de alimentos saudáveis e livres de veneno, ela é um modo de viver no campo que tem como princípio a solidariedade e a harmonia com a natureza. No Momento Agroecológico, a gente mostra algumas dessas iniciativas pelo Brasil. A gente tem a banana, a berinjela, tem couve, tem a cenoura, tem o pepino, melancia, banana, tem cebola. Fartura. Assim pode-se definir a produção do assentamento do MST Bernardo Marim II, localizado a 8 quilômetros do município de Russas, no Ceará. Com uma grande variedade de insumos, é daqui que sai boa parte dos alimentos que compõem a mesa e também a renda diária das cerca de 40 famílias assentadas. A nossa área hoje são 5 hectares plantados já. Nossa ideia é expandir para 10, 15 hectares. Né? Temos as frutíferas, hortaliças e tubérculos também. A nossa produção hoje, a gente está sempre mandando para a Feira da Reforma Agrária de 1.000 toneladas de alimentos, entendeu? As doações que a gente sempre manda para Fortaleza, as feiras locais do assentamento. A plantação verdinha e livre de veneno é resultado de 18 anos de luta e resistência. E agora, quem vive aqui tem um motivo para celebrar. Parte da produção recebeu a certificação orgânica. Foi a primeira vez no Ceará que esse documento foi concedido a uma área de assentamento.
O impacto mais importante que traz a certificação orgânica é a melhoria contínua da sua produção orgânica, pois a partir do momento que ele ou ela estão certificados, tem um cuidado maior com a produção, buscando métodos para o manejo orgânico, né? E outro impacto muito importante é a questão financeira, pois o produto orgânico ele tem um valor maior no mercado, tanto o mercado convencional como o mercado institucional. Das 40 famílias assentadas, 5 receberam a certificação. A ideia é que aos poucos todas conquistem o documento fornecido por organizações de controle social, as OCS. Para quem produz, é o acesso a uma via legal de comercialização de orgânicos. Para quem consome, é a garantia de uma alimentação saudável e livre de veneno. Estamos aqui com este entendimento da importância da reforma agrária popular, né, para principalmente massificar a agroecologia. E estamos aqui nos organizando num grupo coletivo de mulheres, né, para fortalecer essa experiência que é do conjunto do MST. A dirigente do MST lembra que para garantir a ampliação desse direito é preciso que haja mais incentivos e políticas públicas que olhem para a agroecologia como possibilidade de uma agricultura sustentável e não como alternativa. A agroecologia precisa de políticas públicas, de incentivo, de crédito especial, de apoio a nós mulheres para vender nossa produção nas feiras. E nossa luta é por uma produção agroecológica saudável, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, livre das explorações, né, do capital no campo do agronegócio, do hidronegócio. Tá na hora de aprender receita com a nossa maravilhosa Letícia Massula em mais um Comida de Verdade. Hoje é um prato tradicional de povos indígenas que tem diferentes nomes pelo Brasil, mas no fim o resultado é o mesmo. Uma receita encantadora que parece um presente. Bolinhos de mandioca embrulhados em folha de bananeira. Letícia, é com você. Oi, Luana. Oi, pessoal de casa. Tudo bem por aí? Pois se não tá, tem tudo para ficar um pouquinho melhor. Hoje eu abro Comida de Verdade saudando nossa rainha, a mandioca. É com a mandioca que eu vou fazer a receita de hoje. Uns bolinhos enrolados em folha de bananeira e folha de açafrão da terra. Deliciosos. E o melhor dessa receita é que ela tem muitos nomes Brasil afora. Então fica juntinho para você entender um pouco mais essa história. Para fazer o pau a pique de mandioca, você vai precisar de mandioca ralada, ovos, manteiga, açúcar, uma pitada de sal e coco ralado. Se você usar o coco ralado seco, aí você põe um pouquinho de leite de coco para hidratar o coco. Para enrolar, folhas de bananeira ou folhas de açafrão da terra, ou papel manteiga ou papel alumínio. Você escolhe. Para enrolar o pau a pique, para colocar para assar, você pode usar folhas do jardim, como por exemplo a de bananeira e também a de açafrão da terra, que é super perfumada. Para as folhas ficarem maleáveis e fáceis de enrolar os bolinhos, você passa todas elas pela boca do fogo. Tá vendo como elas ficam super fáceis de enrolar, não quebram, ficam perfeitas. Para começar a receita, mistura o açúcar com manteiga e na sequência junta um ovo e bate bem. Junta a massa de mandioca ralada e mistura bem até incorporar. Estou colocando aqui o coco que eu usei no leite de coco, que está ralado mais fino, e um pouco de coco que eu ralei grosso para dar textura no bolinho. Olha, tá aqui a textura da massa, então ela tá no ponto certinho, é esse o ponto. Não vou precisar de leite de coco, porque
eu usei o coco fresco. Então o coco fresco ele já é molhadinho, não precisei acrescentar nada de leite de coco aqui na minha massa. Coloca colheradas dessa massa no meio de folhas e enrola em formato de tubinhos. Olha, na folha de cúrcuma eu enrolo diferente, tá? Faço um tipo de um triângulo, ó. Para economizar gás e não ter que acender o forno, eu vou assar o pau a pique aqui nessa panela. Você também pode fazer isso na sua casa. É importante usar uma panela de fundo grosso. Eu vou usar uma de ferro, mas você pode usar qualquer uma de fundo bem grosso. É uma economia de gás bem importante. Mais que uma receita, o que a gente vai fazer hoje é um modo de preparo tradicional de povos indígenas aqui no Brasil e em toda a América Latina, que consiste em cozinhar o alimento enrolado em folhas comestíveis, como no caso aqui, a de bananeira e de açafrão da terra. Assim, a gente protege o alimento do calor excessivo, ele vai ficar úmido e bem cozidinho no meio. É uma técnica muito tradicional. Vire para assar dos dois lados. Cerca de 5 minutos de cada lado é suficiente. Esse preparo aqui, enroladinho na folha de bananeira, ganha diversos nomes pelo Brasil. Os mais comuns é pau a pique, João deitado, que ele fica assim, deitadinho. Também recebe o nome de cubu. E o que é mais interessante é que, de acordo com o lugar, os ingredientes mudam. Por exemplo, em Minas, é sempre feito com fubá ou com massa de milho. Lá em Goiás, a gente chama de pau a pique e é feito exatamente assim, com mandioca. Agora, olha que engraçado. No sertão, principalmente sertão baiano, é feito exatamente como eu fiz e ganha o nome de pé de moleque. Se você estiver andando pela Bahia, já sabe, alguém te ofereceu um pé de moleque? É isso aqui que você vai comer. Acho muito legal essa história de como os nomes das receitas vão variando de região para região. E esse aqui é um super exemplo disso. Fala sério, essa receita é uma belezinha, né? Eu acho muito fofo esses rolinhos sapecados. E o sabor, então, gente, é indescritível. Por isso que eu passei aqui um cafezinho para saborear o meu e dizer que se você fizer aí na sua casa, não esquece de passar nas redes do Brasil de Fato e lá na Cozinha da Matilde e dizer o que achou. Até a próxima, pessoal! Agora vamos para o nosso quadro de entrevista. Durante todo esse mês de março, nós celebramos a luta das mulheres aqui no programa, trazendo convidadas notáveis em diferentes áreas. A última conversa dessa série especial representa uma luta que está na essência da construção do bem viver. É a luta pela produção de alimentos saudáveis, por uma agricultura ecológica e pela libertação da mulher no campo. A entrevistada é Michela Calaça, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Quando o debate da agroecologia chega no Brasil, são as mulheres as primeiras a dizer assim, isso aí é o que eu faço. Porque elas muitas vezes tiveram que se enfrentar, e as nossas mais velhas falam muito disso, com o processo da Revolução Verde, que chegou dizendo que o conhecimento dela não valia nada, que essa coisa de semente crioula não servia, que tinha que ser tudo igual, que tinha que ser uma plantação só, e elas tiveram que se enfrentar com isso, para dizer que não. E aí, quando o debate da agroecologia chega, elas olham e dizem, é isso que a gente estava falando antes, é sobre isso, é sobre a diversidade, sobre a gente ter várias coisas produzindo, porque isso é bom para a natureza, mas isso é bom para nós, né? Como parte da natureza. Então, eu percebo que sim, que tem uma forma de relacionar com a natureza, que as mulheres têm de forma mais respeitosa do que os companheiros, do que os homens, muitas vezes também. Tanto muitos homens estão nesse processo também de olhar de outra forma para a natureza, como também é importante demarcar que foi para eles que chegou essa assistência técnica
que falava no lucro, que falava que tudo tem que ser econômico, que agora o científico era fazer assim, e essa assistência técnica ignorou as mulheres. Então, por isso também você consegue ter, né, essa maior relação das mulheres com a natureza. Muito do trabalho que as mulheres fazem no quintal, na produção de plantas medicinais, na produção de fruteiras, é entendido como trabalho doméstico. Ah, não, ela não é camponesa, porque ela trabalha ali no quintal, e aí você vai ver a variedade de produção, você vai ver o quanto de renda vem pelaquela produção, e vai ver mais, a mulher não trabalha só ali. Então, a gente costuma chamar para o debate que divisão sexual do trabalho no campo acontece para os homens, porque muitas vezes eles não fazem o trabalho reprodutivo, né? Não lava, não fica só no que é considerado produtivo, enquanto as mulheres estão em todas as funções, seja consideradas produtivo e reprodutivo, e sempre sobre esse véu do reprodutivo. Então, eu acho que para nós do MMC romper com essa ideia, né? Romper que existe uma separação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, como se um valesse mais do que o outro, é fundamental na nossa luta, e é fundamental para o reconhecimento das camponesas enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres que produzem não só a comida, não só o alimento saudável, mas produzem uma cultura, um modo de fazer, né? Um modo de fazer agroecologia, que é muito importante para avançar uma lógica agroecológica e feminista da agricultura camponesa. Impactar política pública para a produção de alimentos impacta diretamente na vida dessa mulher, precarizando mais o trabalho da camponesa. Então, uma camponesa que tinha o PAA, então ela produzia, conseguia, junto com o seu grupo produtivo ou com sua família, entregar toda semana na escola, agora não tem essa demanda. A pandemia impactou ainda mais também, porque alguns estados, inclusive, tiveram dificuldade de implementar o PENAI junto com a agricultura familiar, né? Então, se a gente pensar, não tem reforma agrária, quem menos tem terra no Brasil são as camponesas, né? São as mulheres que menos têm terra. Se a gente pensa que as políticas de comercialização, que não comercializa só no grande, que não comercializa só toneladas de feijão, toneladas de café, mas que comercializa o alface, o bolo, a fruta, a pessoa mais impactada nessa relação são as camponesas. Então, pensar o desmonte de política pública para a agricultura familiar é ver nitidamente o efeito de precarização da vida das mulheres e ver, inclusive, o aumento da violência e do empobrecimento do campesinato em geral. Meu nome é Luci Cleide, moro no assentamento Normandia, faço parte do grupo de boleiros. Meu nome é Valdemir, sou uma das boleiras do assentamento Normandia. A gente produz pães e bolo, biscoitos e temperos para merenda escolar, a escola do estado e do município. E o nosso maior consumidor são as crianças. Então, são produtos saudáveis, com cuidado, com carinho que a gente tem com as crianças. No início foi difícil, né? Muita dificuldade, mas hoje estão melhor organizadas, dando espaço para outras mulheres ter essa oportunidade que a gente teve e está tendo hoje. Muito obrigada, Luci Cleide e Valdenir, por participarem da saudação representando as boleiras do assentamento da Normandia. Um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe. E para quem está em casa, se você também participa de alguma iniciativa de mudança social, a gente quer você aqui no programa. É só colocar o vídeo nas redes sociais com o seu salve e marcar a hashtag BemViverNaTV.
vamos continuar falando de resistência feminina, dessa vez por meio da arte. No Ceará, coletivos feministas de teatro estão se mobilizando para que as mulheres ocupem mais funções na dramaturgia. Vamos ver agora no Mosaico Cultural. Em cena, elas dominam a arte de trazer suas dores e desejos para o centro do palco. Na trama, assim como na vida, estão galgando o espaço que por muito tempo lhes foi negado. Continuarei magra e bonita, e ele nunca irá me trair, ouviu? A arte, ela, ao longo de séculos e séculos, ela sempre foi a voz questionadora, a voz provocadora, né? A arte, ela é capaz de nos trazer uma visão e um entendimento mais amplo de mundo. Então, por isso que ela é capaz de desestabilizar poderes, de também mover estruturas. Então, ela tem esse papel de provocação. Por isso ela é tão importante na resistência e nas lutas. Ela é um lugar de expressão, mas principalmente de fazer refletir, de abrir caminhos e possibilidades para a transformação. Eu acho que a arte é esse lugar em que a gente, através dela, se usa dela para construir novos caminhos para a humanidade. Mas para além dos palcos, onde estão as mulheres? Iluminação, roteiro, direção. Hoje, um número crescente de coletivos feministas tem levado essa discussão para a cena cultural cearense. A ideia é reforçar a importância de buscar esses papéis historicamente exercidos por homens brancos. O objetivo é justamente serem protagonistas de suas próprias histórias. Mulher é resistência. Então, na arte, ela é necessária, completamente necessária, por questões de representatividade também. Porque a mulher, ela vai trazer esse outro olhar para o mundo, né? Diferente dos padrões impostos pelo patriarcado. A mulher move estruturas. Ser mulher na arte também tem uma responsabilidade de fazer com que outras mulheres apareçam também, com uma responsabilidade de trazer à tona nomes que foram esquecidos, né? Eu acho que é também um espaço de fazer ecoar a nossa voz e de dar seguimento ao trabalho de tantas outras mulheres que já trabalharam tanto para que eu estivesse aqui exercendo essa função. Juliana é artista e produtora cultural. Na pandemia, percebeu a urgência de usar seu trabalho para fortalecer outras mulheres da cena cearense. E foi justamente esse o foco da Flutuante, produtora idealizada por ela, onde 95% das contratações nas mais diversas áreas são de mulheres. Eu acho que tem uma coisa nessa perspectiva dessa resistência com a arte, que é como que eu faço para mudar, para descentralizar esses corpos, que muitas vezes são constituídos de homens brancos cis. Como que eu faço para agregar mais mulheres no projeto, pessoas trans, pessoas negras, pessoas com deficiência. Eu vejo hoje, entendo no mercado cultural, esse setor também, que o processo de mudança, ele vai acontecer a partir do momento que eu entendo que eu preciso trazer pessoas assim dentro da minha equipe, dentro do meu projeto. Então, se eu for montar um espetáculo, por exemplo, de teatro, o que é que eu faço para mudar? Então, quantas pessoas estão naquela equipe, daquele que se constitui a ficha técnica daquele espetáculo de teatro? Quantas mulheres estão ali? Chegamos ao fim de mais um Bem Viver na TV. Gratidão pela tua companhia até aqui. Durante a semana tem mais Bem Viver na rádio, com um programa que vai ao ar de segunda a sexta. E você pode ouvir do Brasil inteiro pelo site radiobrasildefato.com.br. E se tiver sugestão de pauta, é só mandar pra gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito aqui na TV. Até lá!